Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, hoje nós queremos meditar um pouco e responder a pergunta: quem é o Espírito Santo? O que a Santa Igreja Católica nos ensina sobre a pessoa do Divino Espírito Santo, o Espírito Paráclito? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter muito presente é que o Espírito Santo é Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus tanto como o Pai, tanto quanto o Pai é Deus e tanto quanto o Filho é Deus. E os três juntos se unem na Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Não são três deuses. Nós não somos uma religião triteísta ou politeísta, como queiram. Nós somos monoteístas. A Igreja Católica é monoteísta. Ela crê em um só Deus. Mas esse Deus, que é uno, é também três pessoas. O Espírito Santo é Deus, assim como o Filho é Deus e assim como o Pai é Deus. Claro que isso dá um bolo na mente da gente, mas devagarzinho a gente vai aprofundando nesses mistérios e não pense que vamos compreender tudo nessa vida. Talvez nem a eternidade, certamente, aliás, nem a eternidade será suficiente para esvaziarmos esse mistério, mas por ora, com o esforço da nossa inteligência, nós temos um vislumbre sobre esses mistérios de Deus, os mistérios da Santíssima Trindade. E nós rezamos no Credo Niceno Constantinopolitano que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Muito bem. Você sabe que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele é gerado pelo Pai. O Pai gera o Filho eternamente. E o Espírito Santo, ele procede do Pai para o Filho. É o amor do Pai para com o Filho. Santo Agostinho vai dizer lindamente: o Pai é o eterno amante. O Filho é o eterno amado. E esse amor eterno, infinito e perfeito entre o amado e o amante, entre o Pai e o Filho, é tão divino que esse próprio amor se torna uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, não por acaso o Espírito Santo é chamado de o amor de Deus, o amor do Pai pelo Filho. Então, o Filho é gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai para o Filho. Isso dentro da Santíssima Trindade. Aquilo que se chama na teologia de teologia trinitária imanente, a Trindade dentro de si mesma. O Espírito procede do Pai para o Filho. Mas o Credo diz, procede do Pai e do Filho. Mas aí o Credo está se referindo à humanidade. O Espírito Santo é derramado na humanidade pelo Pai e pelo Filho. O Pai em Jesus, no Filho, derrama o Espírito Santo sobre a humanidade. E por isso ele procede do Pai e do Filho para nós. E como eu dizia, temos que ter isso muito claro. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. Em termos de poder, em termos de glória, de grandeza, Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo patamar, num patamar infinito. Não há nada o que se acrescentar a eles. Não é que o Pai seja mais Deus que o Filho seja mais Deus que o Espírito Santo. De forma nenhuma. Os três são perfeitamente Deus. O Espírito Santo é perfeitamente Deus, digno de adoração, de culto supremo, de latria. Tem todos os poderes, todas as grandezas de Deus, mas ele se difere das outras duas pessoas, que é o Pai e o Filho. São três pessoas distintas, perfeitamente unidas, misteriosamente, uma união que nós não conseguimos nem imaginar, tão profunda que é essa união. Mas ao mesmo tempo, cada uma das três pessoas trinitárias distintas entre si: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, compreendendo que o Espírito Santo é Deus, nós temos que compreender também que o Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo
é uma pessoa. Por que que isso é tão importante? Porque há algumas denominações que vão dizer que o Espírito Santo é uma força de Deus, é uma energia que sai de Deus, é um poder que sai de Deus, mas que o Espírito Santo não é pessoa, não é dotado de personalidade. A igreja não crê nisso. A igreja crê que o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito também é pessoa, goza de individualidade, de consciência, de inteligência própria. Por isso você pode, na sua oração, por exemplo, conversar com o Espírito Santo, relacionar-se com ele com um trato de amizade. Assim como na sua oração você pode conversar com o Pai, você pode conversar com o Filho, que é Jesus, você também pode conversar com o Espírito Santo, porque ele é pessoa. Ele é dotado de consciência, ele é dotado de inteligência, de pessoalidade. Tá certo? Então o Espírito Santo não é só força, não é só poder, quase que uma força inconsciente de Deus, uma resplandecência de Deus. Também é essa força, também é esse dom, porque ele é puro Espírito, mas ele é também pessoa, certo? E no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado de modo privilegiado no povo de Deus, na religião dos hebreus, nos patriarcas, nos profetas, tanto que o credo vai dizer, ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo era derramado já no povo do Antigo Testamento, não tanto em abundância quanto hoje ele é derramado na Igreja Católica. E aliás também o Espírito Santo sopra onde quer, não é verdade? Como nos lembra o Evangelho de São João. Então o Espírito Santo certamente soprava em outras religiões, porque outras religiões têm algo de bom, a maioria delas, é claro, não estão na plenitude da verdade, muito longe disso, mas algo de bom o Espírito Santo soprava em outras religiões para a salvação daquele povo. Mas se derramava e soprava de maneira privilegiada na religião dos hebreus, dos nossos antepassados na fé, nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus, e se derrama de maneira plena, agora abundante, na Santa Igreja Católica. É o Espírito Santo que encheu o coração da Virgem Maria. O arcanjo Gabriel, quando aparece a ela, diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá, e tu darás à luz ao Filho de Deus. Então olha que bonito, Nossa Senhora ela é conhecida como a esposa do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Catecismo da Igreja vai nos dizer que antes de Maria gerar Jesus, gerar o Verbo no seu corpo, ela o gerou em seu coração. E é o Espírito Santo que ao longo dos anos foi gerando o Verbo, o Filho de Deus, no coração de Maria. E aí um dia especial, depois da anunciação do anjo, o Espírito Santo repousa em plenitude sobre a Virgem Maria e gera o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava lá junto do Pai, através do Espírito Santo, se encarna no seio puríssimo de Maria. E o Verbo eterno de Deus se faz carne, se faz homem e habita entre nós para a nossa salvação. E também Jesus, cheio do Espírito Santo. A gente às vezes estranha quando ouve isso pela primeira vez, mas Jesus, ele era Deus, ele é uma pessoa divina. Por que ele precisava do Espírito Santo? Ora, justamente por ele ser uma pessoa divina, ele está, como segunda pessoa da Trindade, ele está tão perfeitamente unido ao Pai e ao Espírito que é indissociável o Espírito Santo do Verbo de Deus, do Filho. Mas essa pessoa divina, ela tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E a natureza humana de Jesus precisava ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o Cristo. A palavra Cristo, do
do grego significa ungido, aquele que é ungido pelo Espírito Santo para ser o servo de Deus, o Messias, aquele que iria trazer a salvação, a religião plena de Deus para esse mundo. Então, quando Jesus é batizado lá no Rio Jordão por São João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus e o Pai diz: eis o meu Filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. Você vai lembrar que logo após isso, quando Jesus, depois de passar pela tentação do deserto, ele chega na sinagoga de Nazaré, vai fazer uma leitura lá, ele pega o livro do profeta Isaías, que lá está escrito: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para que eu evangelize os pobres, para que eu liberte os cativos, para que eu dê vista aos cegos e para que eu anuncie o ano da graça do Senhor. Então a natureza humana de Jesus estava totalmente revestida, plena do Espírito Santo. O Espírito Santo estava tão unido à natureza humana de Jesus, que ele operava milagres, curava cegos, levantava paralíticos, ressuscitava mortos, pregava com uma unção tremenda, que as pessoas diziam: meu Deus, de onde vem tanta sabedoria para esse homem? É o Espírito Santo o grande propulsor da missão de Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele quis ser o cheio do Espírito Santo. E que bonito, Jesus, quando vai para o Pai, quando ele volta para o céu, volta para Deus, ele antes disse para os seus apóstolos: eu vou, mas eu vou lhes enviar um outro advogado. A palavra original é paráclito. Essa palavra paráclito, ela pode ser traduzida como advogado, consolador. Então o Espírito Santo é enviado por Jesus, ou melhor, pelo Pai através de Jesus para a humanidade, procede do Pai e do Filho para a humanidade, em especial para a sua igreja. É o Espírito Santo, é o penhor que Jesus nos dá para nos dar a garantia que a Igreja Católica não cometeria erros de doutrina, por exemplo. Quando Jesus vai dizer lá para os discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. Ora, ele está dizendo isso em primeiro lugar para o magistério da Igreja, para os apóstolos e seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos hoje são Pedro, o Papa, O Papa, os cardeais, os bispos. E ao longo de 20 séculos da história da Igreja, o Espírito Santo foi inspirando papas, bispos, doutores, para que a doutrina fosse revelada à Igreja. Em outra ocasião, Jesus vai dizer: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Queridos, o Espírito é esse mestre divino que ensina todas as coisas para a Igreja Católica. Tudo que é necessário em termos de doutrina, em termos de moral, em termos de fé, tudo que é necessário para a salvação dos homens, o Espírito Santo ensinou e continua ensinando na Igreja. Claro, a revelação ela foi concluída com a morte do último apóstolo, São João, mas o desdobramento da revelação para nós é o Espírito Santo que desdobra, é o Espírito Santo que explica a Igreja, é o Espírito Santo, esse mestre que ensina todas as coisas à Igreja. Então, que bonito que quando os santos doutores, eles pedem a unção do Espírito Santo para estudar, para explicar, os pregadores pedem a unção do Espírito Santo, é o Espírito que dirige a Igreja. O Espírito Santo dirige a Igreja também através dos sacramentos que se operam pelo poder de Jesus, pelo poder do Cristo, mas no Espírito Santo. De maneira especial, a Sagrada Eucaristia, nós lembramos agora, quando o Padre, em toda a oração eucarística, ele vai se dirigir ao Pai dizendo: Pai, enviai sobre essas espécies do pão e do vinho o vosso Espírito Santo, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo.
É o Pai que envia o Espírito Santo sobre o pão e o vinho para transubstanciar essas espécies em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, só um parênteses, olha que belo. Na Virgem Maria, o Espírito Santo desceu sobre ela para que o Verbo se fizesse carne no ventre de Maria. Na Santa Missa, o Espírito é derramado pelas mãos do sacerdote sobre o pão e o vinho para que o Verbo novamente se faça carne em nossos altares. Como é lindo ser católico! Meu Deus! É muita bênção, é muita graça. O Espírito Santo, meus irmãos, também age em plenitude, de uma maneira maravilhosa na vida dos santos e santas da Igreja. Homens pecadores e mulheres pecadoras como eu, como você, mas que se entregaram tanto à ação do Espírito Santo, se entregaram tanto a Jesus, tanto ao amor de Deus, que o Espírito Santo vem sobre eles e também gera Cristo neles, gera a pessoa de Jesus dentro do coração do santo. Assim o santo e a santa vão dizer com São Paulo: eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo por excelência dentre as três pessoas trinitárias, este grande santificador. Se o Pai é o Criador e o Filho é o Salvador, o Espírito é aquele que santifica os membros da Igreja de Cristo, o santificador por excelência. Claro, ele faz isso unido ao Pai e ao Filho, mas, digamos assim, a função por excelência de santificar é dele, é do Espírito Santo. E o Espírito Santo age nos serviços da Igreja também, em todos os filhos e filhas da Igreja que prestam algum serviço para a santificação das almas, para o crescimento do povo de Deus. Por isso, como é importante que os nossos bispos, os nossos padres, peçam muito e se abram muito à ação do Espírito Santo para dirigir suas dioceses, suas paróquias. É necessário que os pregadores peçam muito a ação do Espírito Santo para iluminar as suas palavras, para também dar testemunho de vida com as ações. Aqueles que são superiores em casas religiosas, superiores em alguma obra da igreja, meu Deus, como precisam do Espírito Santo para administrar coisas espirituais e temporais na messe do Senhor. E todos nós, meus irmãos, todos nós podemos e precisamos do Espírito Santo na nossa vida de oração para termos intimidade com Deus, porque nós também queremos ser santos. Nós queremos também ser alvos do Espírito Santo para que Ele nos santifique, forme a imagem de Jesus em nós, como formou Jesus no ventre de Maria, como forma o corpo de Cristo na Santa Missa. Ele também quer formar Cristo em nós, como aquela música bonita que nós cantamos muitas vezes no canto de comunhão, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Como formou Cristo em Maria, como forma Cristo na Santa Missa, que o Espírito Santo forme Cristo em nós, para que nós não sejamos mais nós mesmos a viver por nós mesmos, mas seja Jesus, o Cristo, o ungido, a viver em nós. E por isso nós pedimos o grande dom do Espírito Santo, com seus dons e carismas. E não tem como falar do Espírito Santo sem se lembrar dos nossos irmãos da Renovação Carismática Católica, que desde a década de 1970 tem pedido e tem experimentado a ação do Espírito Santo em suas vidas de uma maneira nova, pedindo os dons e os carismas. Sim, porque o Espírito Santo nos concede seus dons para que nós nos santifiquemos e santifiquemos o nosso próximo. E os carismas são uma categoria especial de dons que são dons bastante extraordinários, mas que revelam de uma maneira muito
muito pedagógica e muito verdadeira a força, a ação sobrenatural de Deus. Por exemplo, o dom de profecias, o dom de milagres, o dom de línguas, inúmeros dons de ciência, onde a pessoa recebe uma revelação de Deus e fala coisas misteriosas que ela não poderia saber por si mesma. Então que nós nos abramos à ação do Espírito Santo. Eu posso testemunhar a você, no dia 21 de dezembro de 2001, eu recebi a graça do batismo do Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, como se você preferir, lá na comunidade Canção Nova, numa missa que estava sendo celebrada pelo padre Marcelo Rossi. Em determinado momento, durante a missa, ele pediu que a assembleia, o povo que estava lá, fosse batizado no Espírito Santo. E graças a Deus eu recebi essa graça, eu preciso testemunhar isso. Eu tive uma experiência tão profunda com a pessoa do Espírito Santo naquele momento que parecia que eu estava tocando Deus. Parecia que o amor de Deus em forma de fogo estava entrando dentro do meu peito. Dentro de todo o meu ser, eu estava como que mergulhado no amor de Deus. Meus irmãos, eu tenho quase 22 anos de caminhada. Desde esse dia, eu comecei a seguir Jesus mais de perto. E eu te digo, nesses 22 anos, eu nunca experimentei algo tão forte como naquele dia, naquele 21 de dezembro de 2001. E eu tenho que dizer também, isso transformou a minha vida totalmente. Eu continuo sendo um homem pecador, continuo sendo um homem cheio de fragilidades, de debilidades, mas o amor que o Espírito Santo colocou naquele dia no meu coração por Deus e pelas coisas de Deus transformou a minha vida de maneira absurda. O Patrick que pisou naquele lugar é um homem muito diferente do Patrick que saiu dali. E eu desejo que você experimente isso na sua vida também. Claro, o Espírito Santo não está na renovação carismática católica apenas. Essa é uma das diversas formas de o Espírito agir em sua igreja, que tem diversas famílias religiosas, espirituais, diversos carismas. Mas o que eu desejo para você é que você se abra à ação do Espírito Santo, porque Ele quer derramar também sobre você os seus dons, seus carismas. E não só os dons e carismas, mas o Espírito Santo quer dar-se a si mesmo a você. Sim, o Espírito Santo quer entrar em comunhão com a sua alma, quer ser íntimo de você, como Ele era íntimo da Virgem Maria, como Ele era íntimo de Jesus, como Ele era íntimo dos santos e santas da igreja. Ele quer fazer isso na sua vida também, para a sua santificação, para que você seja feliz e que, cheio do Espírito Santo, você possa ser instrumento nas mãos de Deus, como Jesus dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele consagrou-me pela unção, para evangelizar os pobres, curar os cegos, libertar os cativos, anunciar o ano da graça de Deus. Deus quer que você seja um grande instrumento nas mãos dele. E por isso eu desejo para você que você seja cheio, cheia, repleto do Espírito Santo de Deus. Obrigado por você ter me ouvido até aqui, obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção. Eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E eu peço que você se inscreva no canal também. Se você se inscrever no canal, você ajuda-nos a evangelizar, ajuda-nos a propagar o Evangelho de Jesus, a fé católica. Então, me dá essa moral. Deixa o seu like, sua inscrição, tá certo? Um grande abraço para você, Deus abençoe muito a sua vida e salve Maria!